concentrando, fechando nossos olhos para que a gente possa nos concentrar melhor. E assim, nesses instantes em que estamos de olhos fechados, vamos enxergar com o olho da alma. E assim, nós vamos nos conectar com o mais alto. Vamos pensar que existe um fiozinho que sai aqui da nossa cabeça e vai se conectar com o mais alto. E conectando com o mais alto, ele vai retornando para nós, passando por todos os nossos corpos, espiritual, material. E essa luz vai saindo lá na sola dos nossos pés. E ela vai de encontro à força e à luz que a natureza nos dá. E assim nós vamos trocando e recebendo a proteção divina e a proteção da natureza. E nesse instante, nós vamos pedindo aos espíritos bondosos e amigos para que estejam ao nosso lado, clareando as nossas ideias, para que a gente possa entender as lições da noite de hoje e, principalmente, colocar em prática os ensinamentos que nos serão dados. E assim, nós damos por início a nossa reunião da noite de hoje. Capítulo 14 vai falar sobre o esquecimento do passado. E na introdução vai falar assim: o esquecimento do passado é considerado a mais séria das objeções contra a reencarnação. Como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas? Pois que, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Pareceria ilógico fazer-nos espiar em uma existência faltas cometidas nas vidas passadas, de que tivéssemos perdido a lembrança. Enfim, se o homem já viveu, pergunta-se, por que não se lembra de suas experiências passadas? Né? É uma pergunta que todos nós podemos fazer a nós mesmos. Por que eu não me lembro? Tem gente que não lembra, mas tem gente que tem uma vaga lembrança. E, para falar a verdade, eu acho que todos nós temos dentro de nós uma lembrancinha, né? Do que foi que a gente foi, do que foi que a gente fez. Porque pelas nossas fraquezas, pelos nossos tropeços, a gente pode imaginar o que é que nós fomos, né? Dá para saber. E é apagado, né? Como está ali na figurinha. Passa uma borracha, né? E apaga. Olha lá. Nós podemos ter várias vidas, muitas vidas. E que bom que nós podemos recomeçar tudo de novo e podemos consertar tudo isso de novo, né? Nos é dada essa chance por Deus. E agora ele vai falar para a gente por quê, as razões desse esquecimento, né? Por que a gente esquece? Por que a gente não pode lembrar? Vocês já imaginaram se a gente tivesse, eu e a Stephanie, vamos dizer, se em outra encarnação nós tivéssemos sido inimigas, e nessa encarnação ela fosse minha neta agora? Será que eu ia olhar ela com os mesmos olhos? Será que ela me olharia com o mesmo olhar? Será que lá no fundo ela não ia ficar lembrando do que eu fiz para ela, do que ela me fez? Que bênção que é a gente poder recomeçar e esquecer o que passou. Porque, como se costuma dizer, é dentro do nosso próprio lar é que estão os nossos maiores, não vamos dizer inimigos, mas as pessoas que nos são mais difíceis, né, de conviver. Deus já faz isso para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a ter
o amor universal, que é o que nós precisamos. Então, as razões do esquecimento. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, vai examinar essa questão. Depois de concluir que o esquecimento do passado atesta a sabedoria de Deus, pois a lembrança de existências anteriores traria inconvenientes muito graves, o codificador apresenta as principais razões do ponto de vista moral. A lembrança do passado traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Quantos ódios milenares são desfeitos em uma existência quando os adversários ontem se reencontraram na condição de pai e filho, de mãe e filha ou de irmãos consanguíneos? Se eles tivessem na consciência a lembrança das faltas cometidas uns contra os outros, dificilmente conseguiriam pacificar as relações. De tudo isto, deduz-se que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e tornar-se-ia um entrave ao progresso. Pelo esquecimento do passado, o homem é mais ele mesmo, livre da remanescência de um passado inoportuno. O homem viverá com mais liberdade, terá maior mérito em praticar o bem e poderá exercitar seu livre-arbítrio de forma mais ampla. A lembrança do passado poderia humilhar o espírito culpado, levando a muitos processos de autodepreciação, como poderia também exaltar o orgulho dos espíritos que tiveram um passado de destaque em qualquer área da atividade humana. A vida terrestre é, em algumas vezes, difícil de suportar. Ainda mais o seria se, ao cortejo dos nossos males atuais, acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. C. O esquecimento do passado arrefece o complexo de culpa, dando condições ao espírito culpado de renovar-se psiquicamente. Muitos espíritos faltosos encontram-se em terríveis sofrimentos purgatoriais. Nas diversas esferas da erraticidade, em função de um remorso estanque, de uma culpa neurótica, sem estrutura psicológica para reparar o passado, através da prática do bem e de uma atitude mental positiva. Esquecendo o passado, ele mergulha em nova vida, onde as oportunidades de ressarcimento se lhe apresentarão naturalmente, sem que o remorso paralisante atormente a sua consciência frágil. D. O esquecimento do passado é uma condição temporária. Ocorre apenas durante a vida física. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono. Ao retornar à vida extrafísica, o homem vai, paulatinamente, mais ou menos rapidamente, em função da sua evolução, tomando ciência de suas experiências anteriores e, então, já mais lúcido e tranquilo, tem condições de tomar decisões sábias, preparando-se para as novas batalhas. Há ainda outra argumentação filosófica. Por acaso, o fato de não nos lembrarmos da nossa infância representa a prova de que essa infância não existiu? Quantos acontecimentos vivemos, muito deles, inclusive perpetuados em fotografias, em filmes ou gravações, e deles nos esquecemos completamente. Do ponto de vista científico, as razões que explicam por que perde o espírito as lembranças do passado são de 3 ordens. Restringimento do espírito, do perispírito no processo encarnatório, quer dizer, limitação, né? Estado de perturbação que acompanha o espírito reencarnante. 3, a imaturidade das células do sistema nervoso central nos primeiros anos de vida.
Esses fatores, se somando, fazem com que, em cada nova existência, o espírito se esqueça do seu próprio benefício das experiências passadas, pretéritas. Então, a gente vê aqui que a lembrança do passado traria-nos perturbações muito grandes, né? Principalmente nas relações sociais, porque a gente iria lembrar um monte de coisa, e isso nos traria o quê? A culpa, né? Ah, como está na foto. Numa vida passada, está lá, mãe e filha brigando, se engalfinhando. Nessa encarnação, estão as duas ali, abraçadinhas e se amando. Depois disso tudo, ao retornar à pátria espiritual, você já aprendeu a amar aquela pessoa que você não gostava tanto, né? Você já viveu com ela um certo tempo e você aprendeu a amá-la. Se você teve ela como filha, como neta, você vai esquecer. E aquele passado que ficou daquela vida passada vai ficando cada vez mais longe a cada reencarnação que nós temos. Então, conforme disse aqui, pelo esquecimento do passado, o homem é mais ele mesmo. Ele tem o livre-arbítrio de começar tudo de novo. Que bom, né? Se eu errei hoje, se eu briguei com o Gleidson, amanhã eu vou amanhecer e o Gleidson esqueceu essa briga e eu também. Olha que beleza! Né? Como se nada tivesse acontecido. Como a gente fosse... Tem um filme, não tem? Um filme que a pessoa vive todos os dias a mesma coisa e ele consegue consertar? Eu não sei como é que chama o filme. Quem assistisse e gosta muito desse filme é o meu marido. Mas é assim, o cara vivia... É o cara do dia da marmota? Isso mesmo. Que ele volta esse no dia da marmota todo... Ele volta... É esse mesmo, é esse mesmo. Então, todos os dias é o mesmo dia. Então, ele pode voltar ali e refazer a cena. Ele refaz tudo que ele fez, né? Se ele brigou com alguém, quando vai acontecer aquela briga, ele já fala diferente para que não aconteça. Assim somos nós com a nossa reencarnação. A cada reencarnação, a cada vida que a gente vem, a gente tem a oportunidade, quer dizer, o livre-arbítrio, se você quiser, né? Porque tem muito caso de mãe e filha que continuam não se dando bem. De pai e filho, ou de irmãos, etc. Tudo é assim, tudo é deixado ao nosso livre-arbítrio. Plano espiritual, Deus, ninguém interfere. Nós é que traçamos o nosso destino, do jeito que nós quisermos. Ninguém nos obriga a nada. O plano espiritual, Deus, não vai nos obrigar a nada. Nós somos frutos das nossas ações. Nós temos a ação e a reação, né? Ninguém planta feijão, colhe arroz ou colhe outra coisa. Você não vai plantar amor e vai colher ódio. Pode ser que a outra pessoa, nesse momento, não está entendendo o amor que você está dando. Mas você faz a sua parte. O resto é com ela, porque as coisas são entre nós, Deus. Não é entre nós e o outro. Então, nós temos que andar sempre com a nossa consciência tranquila, de que nós estamos dando o nosso melhor, de que nós não somos Deus, de que nós não podemos mexer com a vida do outro, que a vida do outro é do outro e a nossa é a nossa. Nós podemos ajudar sem interferir, assim como faz o plano espiritual. Ele nos ajuda, mas ele não interfere. A decisão é sempre nossa, né? Então, se a gente soubesse, que nem muita gente que faz volta, né? Como é que fala? Regressão. Isso, né? Faz a regressão, e na regressão fala, você foi rainha, você nunca foi um pobre, você nunca foi. Você sempre foi uma rainha nas regressões, né? Você sempre foi alguma coisa muito importante. Vamos dizer que fosse assim, que eu tivesse sido uma rainha. Aí isso só vai fazer o quê para mim? Vai me encher de orgulho, né? Eu vou me achar, poxa, se na outra eu fui uma rainha, agora eu estou sendo aqui uma dona de casa, que história é essa? Não estou feliz, não gostei, então eu regredi.
né? Então, não tem essa necessidade de saber quem fomos. E que coisa boa que Deus nos dá, o esquecimento. Mas se a gente pensar, no fundo, é como eu costumo dizer, coisa boa, eu não fui, senão eu não estaria aqui. E o pior, gente, eu ainda não sou. A gente está tentando ser, né? Mas, então, eu não fui e ainda não sou. Mas estamos lutando, estamos no caminho, como eu costumo falar. Entramos no caminho, né? E temos que ter força para continuar reto nesse caminho, né? Então, nós estamos aqui para se desenvolver. E o esquecimento do passado, ele nos tira a culpa, né? Que horrível você saber que se você matou alguém, que horrível você saber que você fez mal para alguém, né? A vergonha, o remorso, a que coisa angustiante que a gente ia ter de saber que a gente fez o mal, né? E a gente podia se orgulhar de alguma coisa que a gente fez de bem. E isso também não é bom. Nós não temos que nos orgulhar das coisas boas que nós fazemos. Nós temos que fazer porque é nossa obrigação fazer o bem. Nós temos que fazer o bem. E não temos que nos orgulhar disso, né? Como a gente costuma falar, eu me orgulho da minha humildade. Quer dizer, não condiz, né? Isso não condiz, né? Não pode ser. Então, e o esquecimento do passado também é uma condição temporária, né? Enquanto nós estamos aqui, temos esquecimento. Mas no momento em que a gente retorna ao plano espiritual, a gente vai lembrar tudo. E aí sim, a gente vai entender e vai falar, puxa vida, eu tinha que ter feito tal coisa e eu não fiz. Eu passei o tempo ou acusando alguém ou me acusando. Nenhuma das duas coisas está certa. Nós não temos que acusar ninguém e também não temos que nos sentir culpado. O desenvolvimento do outro é do outro, o nosso é nosso. Nos ajudamos, mas não podemos, como eu ouvi hoje numa palestra, Deus não dá a felicidade para ninguém. Porque se ele desse a felicidade para um, ele teria que dar para todos, porque todos nós somos filhos dele. E aí ele seria um Deus injusto. A felicidade somos nós que conquistamos, através dos nossos atos. E por muitas vezes a gente se compraz em ser infeliz. A gente põe a felicidade da gente na mão do outro. Eu só sou feliz se eu tiver com aquela pessoa. Eu só sou feliz se eu puder comprar um carro. Eu só sou feliz se eu tiver aquela casa. A felicidade não está nisso. Porque você vai ter aquela outra pessoa, aí você vai ver que aquela outra pessoa não era aquilo que você pensava. Porque você vai comprar o carro, e o carro agora é do ano, daqui a pouco ele já não é mais. E aí você vai ter a sua casa, e depois você já se acostumou com ela e já não é mais aquilo. Então, não são nessas coisas materiais que está a felicidade. A felicidade está na nossa paz de espírito, aonde nós fazemos tudo de bom, aonde nós nos amamos primeiramente a nós. Porque se a gente não amar a nós mesmos, nós não vamos conseguir amar o outro. Se nós não sabemos nem nos amar, como vamos amar o outro? Não tem como. Não é verdade? Agora, instrumentos do presente. Se o homem esquece o passado, poder-se-ia objetar como conduzir-se diante das provas, das opções, das situações difíceis em que se depararão na nova existência? Qual o caminho a seguir? Qual a atitude a tomar? Kardec diz: Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos, e nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sofrendo, é porque fez o mal. E suas tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Examinando suas aptidões, seus defeitos, suas inclinações inferiores, ele pode inferir de seu passado e buscar elementos para reestruturar-se moral
e intelectualmente. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. Então, se ele já pagou, né, o que ele fez, já ele não vai precisar passar mais. Se ele já aprendeu determinada lição, ele não precisa repetir. O que eu costumo falar é o seguinte: quando a gente está numa situação que se repete, que se repete, que se repete, é porque a lição não foi aprendida. Lição não aprendida é lição repetida. Examinando sempre sua consciência, estudando atentamente o que é certo e errado, ele encontrará o caminho ideal a seguir, pois cada um traz impresso em seu interior as necessidades prementes e as resoluções tomadas quando no mundo espiritual. A estes fatores acrescem-se dois outros: a assistência dos bons espíritos e as lembranças advindas durante o sono. Não é somente após a morte que o espírito terá recordações de outras existências. Muitas vezes, quando Deus julga útil, permite que o espírito, durante o desdobramento natural do sono, tenha lembranças fragmentárias de outras encarnações. Mesmo que não se lembre totalmente delas ao acordar, as manterá em seu campo psíquico sob a forma de reflexo e condicionamento positivo, que nos momentos de dúvida poderão auxiliá-lo a tomar as decisões corretas. Por outro lado, todos nós, ao reencarnarmos, passamos a ser assistidos por amigos espirituais que estarão ao nosso lado sempre que necessário, velando por nós e nos inspirando nas decisões mais difíceis, né? Tá vendo ali? O moço está sentado na escada e tem ali do lado dele um espírito protetor, né? Está ajudando ele ali a refletir, inspirando ele, né? Não está colocando coisas para ele fazer, mas está inspirando ele. Então, conforme fala aqui, a gente esquece do passado enquanto nós estamos aqui encarnados, né? A gente tem umas leves intuições do que a gente poderia ter sido, e, ao mesmo tempo, nos lembra que, ao retornarmos à pátria espiritual, nós vamos nos lembrar de tudo isso. Às vezes, não de todas as vidas que nós tivemos, mas pelo menos das 3, 4 encarnações que nós tivemos, últimas aí, a gente consegue saber. E assim, devagarinho, nós vamos evoluindo, porque tudo na natureza é calmo. A natureza não dá saltos. Tudo é devagar. Nós é que somos apressados, nós é que somos ansiosos, né? Nós é que queremos tudo para agora, né? Eu sou a rainha disso. Eu costumo falar que eu não sou de 7 meses, eu sou de 3, porque eu quero tudo rápido. Para mim é tudo muito rápido. Então, aí está o nosso erro. Nós temos que aprender a ter paciência, porque as coisas não acontecem de supetão, né? E Deus nos dá o tempo do mundo. Por quê? Porque somos espíritos eternos. Nós temos muito tempo. Só que, quanto mais depressa nós entendermos como é que funciona isso, mais depressa será a nossa evolução. Mais depressa nós vamos deixar de sofrer, porque nós só sofremos pela nossa ignorância. Nós só sofremos porque nós saímos completamente fora da lei de Deus. Porque se a gente seguisse direitinho o que está ali ao pé da letra, a gente não sofreria. Todos nós teríamos o amor universal. Todos nós olharíamos para os nossos inimigos, se é que os temos, ou para as pessoas que a gente gosta de julgar e gosta de se sentir melhor do que elas, não sei por quê. Porque cada um tem o seu caminho, cada um está passando pelas experiências que necessita, que o espírito precisa para aquilo. Nós temos exatamente aquilo que precisamos para a nossa evolução. Nós estamos exatamente naquele lar que precisávamos estar. Nós estamos convivendo exatamente com as pessoas que precisamos conviver. A justiça divina não erra de endereço. Nada é por acaso. Tudo tem uma justificativa.
As coisas não acontecem por acaso. Nós é que somos difíceis, porque nós complicamos tudo. A coisa é muito fácil, mas a gente gosta de complicar, né? A gente faz tudo ao contrário, tudo. E está difícil, né? Então, aqui a lição é curta, ela já terminou, mas o esquecimento do passado é a melhor coisa que Deus nos deixou. A bondade dele foi infinita, porque nós iríamos viver um tormento maior do que nós já vivemos. Não sabendo de nada, a gente sofre. Não sabendo de nada, a gente julga. Imagina se a gente souber. Olha o que o Gleidson fez, que absurdo, olha lá. Imagine a gente sabendo tudo, né? Não dá. Não tem condições, não tem. Temos 7 Então, minutos agora para... eu acho que, não sei, alguém tem alguma coisa para perguntar, para falar, para acrescentar, Gleidson? Rogério? Acho que você colocou bem, já foi bem colocado isso aí, né? Lembrou bem que esse horário, né? Quando a gente volta, a gente tem a lembrança do que fizemos antes e durante, né, uma encarnação. É uma lembrança, é um esquecimento temporário, né? Temporário para essa encarnação, para a encarnação atual. E a gente pensando, né, nesse esquecimento, é sempre de pensar, né, que como a gente sempre fala que nada é por acaso e que não existe o acaso, que as pessoas que nos são colocadas tá ali porque a gente precisa, né, e a gente tem que ter o cuidado e a vontade de usar isso como ferramenta em benefício da gente, de compreender e melhorar e também ajudar, né, porque como já é dito, nada é por acaso. O ambiente que a gente também chega, o ambiente que a gente vive, o ambiente que a gente vem, foi aquele ambiente que a gente criou antes. Então, a gente não tem a lembrança do porquê desse lugar, do ambiente que a gente está inserido, né? Mas aí cabe a gente sempre naquela questão de fazer o melhor, de melhorar, se a gente puder melhorar o ambiente, melhorar o lugar, ajudar a melhorar as pessoas e nos melhorar, né? Tentar entender o lugar, tentar entender as pessoas, eu acho que já é um bom caminho e por isso que tem esse esquecimento, né? Então não precisa a gente lembrar, mas precisa a gente fazer, né? Porque a gente está com a pessoa, lugar, tudo, onde a gente precisa estar, né? Sim, e com isso tudo eu quis dizer o seguinte: a gente não tem que se intrometer na evolução do outro, mas nós temos por obrigação de nos ajudarmos, de nos amarmos e de fazer pelo outro tudo aquilo que a gente precisa, sem o sentimento de culpa, lembrando que cada um é responsável por si só, mas isso não quer dizer que você vai abandonar o outro. Não, não é isso que eu quis dizer. Nós vamos estar todos juntos, nos ajudando, nos amando, para a gente seguir em frente. Porque ninguém vai estar feliz estando numa evolução grande e sabendo que alguém muito querido seu não está. Né? A gente vai, né, sempre querer ajudar o outro. Então, é assim, é ajudar sem atrapalhar, sem intervir na evolução do outro, né? Do outro, É sempre ajudando, claro, ajudando a todos que precisam. Se você ajuda tanto moral como materialmente, né? Aí a caridade é o essencial, porque fora da caridade não existe salvação, não tem como. Então, precisamos estar sempre ligados nisso, sabendo bem, mas sem sentimento de culpa, sem nos sentirmos culpados com a evolução daquele que está do nosso lado. Nós vamos sempre ajudar, mas não podemos atrapalhar a nossa evolução por conta disso. É isso que precisa ficar claro para todo mundo. Né? E esse sentimento de é por isso que vem esquecimento e esse sentimento de culpa. Sim. Tanto de muitas vezes achar que não ajudou, não fez o suficiente com o outro, mas também consigo próprio, né? Sim. Por isso que esse esquecimento é nosso também, né? Então é a oportunidade de refazer, mas não com aquele sentimento de culpa, né? Dá para estar aqui para refazer, para reparar, para
evoluir, para crescer, mas também consigo mesmo não ter esse sentimento de culpa, né? Que fez. Agora é só fazer diferente. Exatamente. Quanto tempo tem, Té? Temos 3 minutinhos. Acho que dá tempo da prece, né? Rogério, pode fazer a prece para a gente, meu lindo? Posso. Então, por favor. Então vamos agora fechar nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo sempre para que Ele nos oriente, nos intua, para colocar as lições aqui aprendidas em prática, deixando nosso orgulho e nosso egoísmo de lado, nos afastando das más inclinações, abrindo nossas mentes e nossos corações para podermos nos vigiarmos, né? Orar e vigiar, pedindo também para que nós tenhamos coragem para fazer a nossa reforma íntima, para assim podermos evoluirmos e chegarmos mais próximos de Deus. E sempre pedindo também coragem para que nós possamos enfrentar as nossas provas, nossas expiações, e assim aproveitarmos a existência na Terra e não desperdiçá-la, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Rogério. Obrigada a todos que ouviram a lição da noite de hoje. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Pedimos a Deus que possamos estar todos juntos. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Obrigado. Gleison. Obrigada, Rogério. Até quarta, se Deus quiser. Até Um quarta. beijo. Beijo a todos. Um beijo.